Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite, tudo bem com você? Cerca de 3.000 currículos foram cadastrados nesta segunda no processo seletivo do supermercado Laranjão. Hoje foi o primeiro dia. Daqui a pouco você vai ver como fazer para participar e ainda, na edição de hoje, vamos mostrar um belo exemplo que viralizou nas redes sociais. Uma agente de trânsito de Votuporanga ajudando uma mulher catadora de recicláveis. É a gentileza que precisamos incluir em nosso dia a dia. Polícia Civil já está investigando e tenta entender o que causou o incêndio que destruiu uma casa em Cardoso e matou um homem de 67 anos. Atendimento nas unidades do Hospital de Câncer de Barretos volta ao normal. Um alívio para quem depende principalmente das unidades de Jales e Fernandópolis. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A gente começa o TVU Jornal com um belo exemplo que viralizou no Facebook nesse fim de semana, talvez você já viu, né? Ele foi feito pelo votuporanguense Sérgio Garcia e mostra uma funcionária da Secretaria de Trânsito ajudando a mulher a empurrar o carrinho, que está aparentemente pesado e lotado com recicláveis. O vídeo foi gravado ali na Avenida João Gonçalves Leite, em frente ao Açari. Os nossos parabéns para a agente de trânsito e que mais exemplos como esse possam ser compartilhados. E a polícia já está investigando o que pode ter causado um incêndio em uma casa do bairro Vila Formiga, em Cardoso. Um idoso de 67 anos morreu. Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das 4 da tarde e se alastrou rapidamente. Essa história quem conta pra gente é o repórter Danilo Arroio e o cinegrafista Carlos Nunes. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o incêndio começou por volta das 4h30 da tarde. A vítima, Antônio Francisco, de 67 anos, morava sozinho neste local, que fica nos fundos de uma residência localizada no bairro Vila Urias de Paula, mais conhecido como bairro do Formiga, na periferia de Cardoso, que fica na região noroeste paulista. Ainda de acordo com o BO, a casa era de pau a pique e tinha muitos materiais inflamáveis, como plásticos, colchões e restos de móveis que o morador guardava. De acordo com a equipe aqui da Polícia Civil de Cardoso, que investiga o caso, a causa mais provável da morte do idoso seria acidente doméstico, mas as investigações prosseguem. Ainda segundo a polícia, Antônio Francisco, que era conhecido como Tchê, não tinha familiares na cidade e será enterrado no cemitério municipal como indigente. Fomos até o local, conversamos com a vizinhança e percebeu que ele não tinha nenhuma pessoa assim, que ele pudesse ter alguma intriga. Então, olhando todo o ambiente lá, percebemos que pode ser, sim, um acidente doméstico. Tendo em vista que era uma pessoa idosa que morava sozinha. Isso, exatamente isso. E em quanto tempo o senhor acredita que esse inquérito vai estar totalmente pronto para se saber realmente a causa da morte? Temos em um mês, pretendemos esclarecer tudo dentro desse período. Esta vizinha diz que tudo foi muito rápido e percebeu que a casa estava pegando fogo por causa do forte cheiro da fumaça. Ela conta que ele chegou a pedir socorro, mas os vizinhos não conseguiram socorrer o idoso com vida. E a senhora, como vizinha, com conhecimento dele, do dia a dia, a senhora acha que poderia ter sido um acidente, por exemplo? Com certeza, é um acidente. Porque ele tinha problema nas pernas, ele não tinha condições de sair, por exemplo, correr. Ele não dava conta de correr. Talvez até não riscar um fósforo. Talvez até no fósforo. Ou numa lamparina, porque não tinha energia a casa dele. Nem água e nem energia. Aí aconteceu tudo isso aí. Daí aconteceu tudo isso. Infelizmente, né? Uma tragédia que a gente não pôde conter, né? Infelizmente. O corpo do aposentado foi enterrado agora à tarde em Cardoso. E a gente continua falando da região, agora de uma tragédia que abalou a população de Santa Fé do Sul e Três Fronteiras. Já foram enterrados os corpos dos 2 jovens que morreram ontem em um acidente na rodovia Euclides da Cunha. Cada um estava numa moto. Os detalhes com Angélica Lima no Região em 1 Minuto. Boa noite, Angélica. Olá, Wender. A polícia tenta entender o que aconteceu. Os jovens que tinham 18 e 22 anos bateram na traseira de um caminhão. Todos seguiam no sentido Santa Fé do Sul a Jales. E o laudo da polícia científica deve ajudar a esclarecer a tragédia. E a
semana começou movimentada em Rio Preto. No próximo fim de semana, a cidade promove a 22ª edição do Beracá, um evento católico que reúne milhares de fiéis para um final de semana de celebrações e shows. Já estão confirmadas as bandas Arcanjos e Comunidade Colo de Deus. Toda a programação acontecerá no recinto de exposições de Rio Preto. Já em Araçatuba ainda tem dado o que falar a polêmica dos trailers de lanche da cidade. A Justiça concedeu a primeira liminar para barrar a retirada dos carrinhos considerados irregulares. Há 3 anos, o Ministério Público vem pedindo a retirada desses trailers na cidade. A promotoria argumenta que os donos são considerados ambulantes e por isso não podem permanecer com equipamentos fixos em áreas públicas. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. Na semana passada, mostramos que centenas de pacientes do Hospital de Câncer de Barretos, que são atendidos nas unidades de Jales e Fernandópolis, tinham sido prejudicados por conta de um cyberataque que voltou a acontecer no mundo. Hoje a notícia é boa. O ataque ocorreu na manhã da última terça-feira. Em uma mensagem exibida nos computadores, os hackers pediam pagamento de $300 em Bitcoin, a moeda virtual mais conhecida da internet, para liberar os sistemas. O valor não foi pago. Isso prejudicou o atendimento em todas as unidades do Hospital de Câncer, incluindo as de Jales e Fernandópolis. 1000 computadores ficaram bloqueados, impossibilitando a realização de consultas, exames e até sessões de radioterapia. O hospital atende cerca de 4.000 pacientes por dia em todas as unidades. As sessões de quimioterapia não foram prejudicadas durante o período, assim como cirurgias, internações, exames de endoscopia e atendimentos realizados nas carretas. Ressonâncias, tomografias e ultrassons foram feitos apenas em casos de urgência. Amanhã e quarta-feira, os participantes da primeira turma do projeto Soldado Mirim serão atendidos pelos dentistas do Odontomóvel, programa da Secretaria Municipal de Saúde. Depois dos exames clínicos, eles poderão fazer restaurações, extrações, profilaxias e aplicações de flúor gratuitamente. E olha, no próximo bloco tem informações sobre o último saque das contas inativas do FGTS e também sobre a venda online. Qual foi essa última compra pela internet? A crise tem feito muito consumidor ir em busca de praticidade e preço bom. TV O Jornal volta já. Voltamos com o TV O Jornal. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o calendário de pagamento das contas inativas do FGTS para quem faz aniversário em dezembro. Previsto inicialmente para começar no dia 14, a Caixa informou hoje que os pagamentos da última fase terão início no próximo sábado. Mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês. A gente lembra que, independente das datas, as pessoas que fizeram aniversário nos meses anteriores ainda podem sacar os valores ou transferi-los para as contas correntes. O prazo de saque termina no dia 31 de julho e não deve ser prorrogado, segundo a Caixa. Ventou o dia todo, hein? Uma das características da nova frente fria que chegou aqui em Votuporanga e que está fazendo a gente perceber as temperaturas mais baixas desde ontem. Clima que permanece por quase todo o mês. Olá, Wender, boa noite. Esse tempo frio deve continuar pelo menos os próximos 15 dias. Essa é a previsão dos meteorologistas do portal Clima Tempo. Pelo menos por aqui, as temperaturas não caíram tanto como no sul, que ficaram abaixo de zero. Amanhã, aqui em Votuporanga, a mínima prevista é de 9 graus, que deve ser registrada às 7 horas da manhã. A máxima será de 24 graus. O dia fica nublado, mas não tem nenhuma possibilidade de chuva. Em Rio Preto também não chove. Por lá, a terça também deve ser de frio, com os termômetros entre 10 e 22 graus. Em São Paulo faz ainda mais frio. Quem vai para a capital é bom se preparar para enfrentar um dia com a mínima de 8 e máxima de 18 graus. Uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, Inaê. O cadastro para o processo seletivo do Laranjão aqui de Votuporanga continua. Ele pode ser feito pelo site unarh.com.br. São 240 vagas para todos os setores da loja, que será inaugurada no segundo semestre deste ano. Até às 5 horas da tarde, cerca de 3.000 currículos já tinham sido cadastrados. E como está o seu comportamento na internet? Tem comprado bastante?
Pois é, os brasileiros estão comprando mais este ano, mesmo com a crise econômica. Pelo menos foi o que revelou o Serviço de Proteção ao Crédito. O levantamento também identificou uma mudança de comportamento dos consumidores, que têm comprado cada vez mais pelo computador e celular. Livros, notebook, decoração para casa. Tudo isso Leandro comprou pela internet, algo que ele faz há mais de 10 anos. Se eu quero comprar alguma coisa grande, por exemplo, uma televisão, eu vou na loja ver, para ver se eu gosto do modelo, mas depois eu acabo comprando na internet para a gente chegar aqui. Fazer compras com apenas alguns cliques, sem sair de casa e na hora que você quer. Esse é um conforto de quem compra pela internet. E depois que se descobre isso, é difícil abrir mão. No Brasil, tem cada vez mais pessoas acostumadas a essa comodidade. No ano passado, 9 de cada 10 brasileiros usaram a internet para fazer uma compra. É o que mostra uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A principal vantagem apontada por 58% dos consumidores é que na internet os produtos são mais baratos do que em lojas físicas. Tem a vantagem da comodidade, demora menos tempo, não precisa sair de casa, mas tem também a vantagem da pesquisa de preços imediata. De olho nesse universo, empresas desenvolvem estratégias para vender mais online. As redes sociais são uma grande aliada. 90% das pessoas entram logadas com alguma rede social, seja Instagram, Facebook principalmente, e a gente consegue fazer isso, ver o rastro da pessoa na internet e aí a gente consegue mostrar o que ela tem mais interesse. As compras pela internet, entretanto, podem gerar contratempos. A cada 4 consumidores, 1 teve problemas com a entrega. A pesquisa revelou também que tem consumidor que não abre mão de experimentar antes o que vai levar para casa. Na internet eu tenho geralmente a capa do livro, um resumo básico e só. Eu preciso pegar o livro na mão, então eu gosto desse embate com o livro, com o objeto. O mercado realmente em expansão, né? Que estima-se que hoje 58% da população brasileira usa a internet. Isso quer dizer que em todo o país são 102 milhões de internautas. A proporção é 5% superior à registrada em um levantamento de 2014. Vamos mudar de assunto? Porque a família do Padre Silvio divulgou agora há pouco um novo boletim médico e as notícias são bem animadoras. O padre está mais acordado e reagindo a estímulos. Ainda segundo a nota, os exames laboratoriais estão estáveis e será feita uma nova avaliação da endocardite. O padre até pediu um papel e uma caneta, mas ainda não conseguiu escrever. A família pede para que todos continuem as orações. E a seguir vamos falar do urucum. Na região, a produção do corante natural, muito usado na culinária brasileira, deve aumentar cerca de 10% este ano. E você vai ver também que muitas mulheres não têm acesso à reconstrução de mama imediata quando precisam retirá-la por conta do câncer. É já já. Você com certeza conhece o urucum. Já usou ele aí na sua cozinha? Pois é, o Coloral tem uma produção bem tímida aqui na região. Só que os produtores que se mantêm firme têm investido na cultura e esperam que a produção aumente este ano em cerca de 10%. São 35 mil pés de urucum em uma área de 85 hectares. Cultura que o Edmilson conhece bem, viu? Já são mais de 10 anos de cultivo. Eu resolvi investir porque eu vi que era cultura sustentável, não é que dá dinheiro, mas ela é sustentável. E a gente veio aprendendo a trabalhar com a cultura e, inclusive, ela está aguentando os 10 anos. Vendo que por aí o pessoal arranca com 4, 5 anos, eles arrancam as árvores. Então a gente está aí trabalhando, lutando com isso aí, né? A planta é nativa na América tropical e tem uma aparência bem diferente. As cápsulas que envolvem a semente têm espinhos que são flexíveis. A cultura é bem rústica e por isso se torna de fácil cultivo. Porque é uma cultura da Amazônia e ela é bem rústica, é arbustiva, então ela necessita assim de... a temperatura está
está bem relacionada à produção. Então nós precisamos de temperaturas altas, de 32 a 36 graus, principalmente na floração. Se tiver uma temperatura abaixo de 15 graus, então aí a cultura já está comprometida na sua produção. Então nós temos que ter esse cuidado na época da poda, a época ela vai soltar a floração, né, para a gente poder obter um ótimo resultado na produção. E a rentabilidade também é boa, porém depende da qualidade de biquicina, que é a coloração das sementes. Quanto mais vermelha, melhor. Cada planta dessa produz em média 1,8 kg desta sementinha aqui. Depois de beneficiada, se torna o coloral, que é bastante usada na culinária. O corante natural também serve para dar aquela corzinha nos embutidos, como a salsicha, a mortadela e também em tintas de cabelo. E apesar de ter tanta utilidade assim, ainda é pouca produzida aqui no Noroeste Paulista. De acordo com o engenheiro agrônomo, na região de Jales há apenas 2 produtores, e um deles é o Edmilson. A mão de obra pode ser um dos fatores que dificulta a vinda de mais produtores para a cultura. A mão de obra para cortar ele é caríssima, porque é demorado por árvore para cortar. Eu falo que é em relação ao custo da mão de obra, né? A mão de obra hoje ela está muito escassa e você tem que ter uma tecnologia. O seu Edmilson investe em tecnologia, ele tem atomizadores e a pessoa tem que saber manter a cultura, né? Então isso aí é muito importante. Apesar de ser bem rentável, há algumas dificuldades, como os agrotóxicos, que não são específicos para o urucum. E como ainda há pouco estudo sobre a planta, em 3 anos o Edmilson perdeu cerca de 20% com um ataque de pragas. Não tem nenhum produto específico para ele, a gente tem que ficar conversando com o agrônomo, adivinhando mais ou menos, vendo as pragas. E havia uma praga que vinha matando os pés de urucum. E a gente descobriu o controle, vem tratando e está dando certo. Em relação a doenças, nós temos que pegar de outras culturas, uva, que dá oídio, né? Então a gente pega de acordo com a infestação das pragas e doenças aqui, e porque nós não temos registro hoje para o urucum. E mesmo com o prejuízo, o Edmilson está bem otimista e espera que este ano produza cerca de 10% a mais que no ano passado. Esse ano ela está melhorzinha porque choveu, apesar que quando chove muito tem dias menos ensolarado, então carrega menos. Mas vai ser uma safra saudável. A colheita do urucum começa agora no mês de julho. Agora vamos falar de Brasília, porque o ex-ministro da Secretaria de Governo do Michel Temer, Gedel Vieira Lima, foi preso preventivamente hoje à tarde. O Ministério Público Federal argumenta que ele agiu para atrapalhar as investigações ao tentar barrar possíveis delações premiadas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do doleiro Lúcio Funaro. Gedel é um dos investigados da Operação Cui Bono, deflagrada no dia 13 de janeiro, e tem como frente investigativa o propósito de apurar irregularidades cometidas na vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal durante o período em que foi comandada por ele. E 8 de cada 10 mulheres que retiraram as mamas por causa do câncer não tiveram direitos respeitados pelo Serviço Público de Saúde, o de refazer a reconstrução no momento da retirada. A pesquisa é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Wanda descobriu que tinha câncer em 2012 e precisou remover a mama direita. 3 anos depois, ela entrou na fila de espera do SUS para fazer a cirurgia de reconstrução, que aconteceu há apenas uma semana. Foram 5 anos com a sensação de um corpo mutilado. Não é fácil. Eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu ia tomar banho, colocava a mão, eu achava aquilo monstruoso, né? Assim como Wanda, milhares de mulheres em todo o Brasil tiveram que retirar as mamas por causa de câncer e ainda aguardam pela cirurgia de reconstrução. Enquanto esperam, elas têm que lidar com a autoestima baixa e muitas vezes acabam se isolando do convívio social e familiar. A lei obriga a rede pública a oferecer a cirurgia plástica nos casos de mutilação pelo câncer. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, 210 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença no Brasil, de 2008 a 2015, com base em dados do SUS.
Mais de 90 mil passaram pela mastectomia, mas apenas uma em cada 5 teve as mamas reconstruídas na rede pública. O vice-presidente da Sociedade de Mastologia diz que o número de cirurgias de reconstrução da mama tem aumentado, mas ainda faltam equipes médicas capacitadas. Nós temos que dar uma infraestrutura hospitalar para que você tenha disponibilidade de tempo e espaço para que esse procedimento seja realizado a contento. E, obviamente, que a conscientização da mulher de seus direitos, exigindo não só do médico, mas do gestor de saúde, que a sua cirurgia seja feita com reconstrução imediata, isso é muito importante. Na recuperação, o apoio de familiares e amigos é muito importante. Wanda contou com a ajuda da mãe e dos 2 filhos. Sempre tá elevando a autoestima dela, fazer as coisas também, tentar ajudar ela ao máximo, assim, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Para rever as nossas reportagens, acesse o tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Amanhã, 8h30 da manhã, tem o Jornal da Manhã Unifev. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã.